A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos ouvintes do programa Acordando com Deus, a nossa querida irmã Eva Félix. Quero agradecer à irmã Eva pelo convite de poder estar aqui trazendo esse devocional nesta manhã de quarta-feira aos nossos corações da parte do nosso Deus. Queridos, quero ler aqui em Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 e diante, que vai nos dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passamos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra abençoada do nosso Deus, né? Queridos, esse contexto dessa passagem da palavra do nosso Deus, ele vai estar, essa passagem vai estar nos mostrando que Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando as parábolas do reino de Deus, né? E no finzinho da tarde, Jesus entra no barco e dá uma ordem aos seus discípulos, né? E ele diz: Passamos para outra margem do mar. Eu acredito que quando eles vão nesse percurso de atravessar dentro daquele barco, aparentemente estava tudo bem, tudo calmo, né? Mas quando os discípulos menos esperavam, surge uma tempestade. E trazendo para as nossas vidas, queridos, não é diferente, né? Muitas vezes achamos que está tudo bem, que está tudo ok, e de repente começa a surgir as tempestades desta vida, né? Nenhum de nós estamos livres de passar pelas tempestades que sempre irão existir no decorrer das nossas vidas. Nenhum de nós somos livres. E às vezes a gente está bem, aparentemente está tudo bem, assim como os discípulos iam atravessando aquele mar e aparentemente estava tudo bem, assim somos nós, né? Quando a gente menos espera, as tempestades começam a aparecer, né? É a enfermidade, né? Às vezes vou fazer um exame de rotina e às vezes você pode descobrir que está com uma enfermidade. Lá se vem uma tempestade. Às vezes o casamento, começa a aparecer as turbulências no meio do seu casamento, outra tempestade. Às vezes é um filho que sai da presença do Senhor, a qual um filho que cresceu na presença do Senhor Jesus, você passou a sua infância, a infância desta criança ensinando o caminho da salvação, porém ele cresceu e se desviou da presença do Senhor. É uma tempestade que vem sobre muitas vezes as nossas vidas e nós não estamos livres de passar. Mas o interessante, queridas, que quando Jesus dará ordem para o discípulo, para eles atravessarem e ir para o outro lado, Jesus entra no barco com eles, né? E ele dorme. Jesus entra no barco com eles, né? E ele dorme, né? E os discípulos, quando percebem que aquelas ondas estavam jogando as águas, já estavam querendo naufragar o barco que eles estavam, eles questionam Jesus, eles chamam por Jesus. E muitas das vezes assim somos nós, quando nós estamos já querendo nos desesperar, né, devido às ondas, devido às tempestades, o vento que sopra forte sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa.
e nós achamos que nós não vamos conseguir, quando aparentemente está fora do nosso controle. Assim como os discípulos chamam por Jesus, nós temos que clamar pelo nosso Deus. Os discípulos questionaram Jesus. E muitas das vezes nós questionamos: Jesus, por que eu estou passando por isso? Jesus, eu não aguento mais, eu não tenho mais como resolver este problema. Eu quero lhe dizer que você não tem o controle dessa situação, mas o Senhor Jesus que está no barco, ele tem o controle de tudo. Não se desespere, não tenha medo. Pode até parecer que o vento esteja forte, as ondas podem estar jogando a água para dentro do seu barco, mas o Mestre, o nosso Senhor Jesus, que tem o controle de tudo, que assim como ele deu a ordem para aqueles discípulos, né? Ou seja, que ele deu a ordem para aquela tempestade, né, acalmar, para aquele vento cessar, para aquelas ondas se acalmarem, o Senhor Jesus manda lhe dizer nesta manhã que ele dá uma ordem para essa tempestade que tem se levantado sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, seja onde quer que seja a área da sua vida que você esteja enfrentando essa tempestade. O Senhor Jesus manda lhe dizer que ele dá uma ordem para essa tempestade, para esse vento cessar, para essa tempestade acalmar, porque você pode até não ter o controle mais da situação, mas o nosso Senhor Jesus, que está no barco com você, ele tem o controle de tudo e ele dá uma ordem hoje para a sua casa, para ver bonança, para ver paz, para você testificar do milagre do Senhor Jesus na sua vida. Nesta manhã, receba esta palavra de Deus ao seu coração, porque o Senhor Jesus, ele é fiel. Não tenha medo dessa tempestade, não se apavora, tenha fé. Essa tempestade não veio para lhe tirar da presença do Senhor, mas sim para fortalecer a sua fé no Senhor. Clame por ele, assim como os discípulos chamaram por Jesus. Não pare de clamar pelo Senhor Jesus, porque ele já mandou a resposta da sua oração ao seu favor. Ele já deu a ordem ao seu respeito. Ele já deu a ordem a essa tempestade para ela se acalmar. E você vai ver a bonança de Deus chegar, a provisão, a providência, o milagre do Senhor Jesus chegar sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque não há tempestade maior do que o nosso Senhor Jesus. Receba esta palavra nesta manhã, queridos, em nome de Jesus. Amém.